Boa noite. Que a graça, a paz e a comunhão do Deus Trino esteja com todos nós, meus irmãos. Quero pedir vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, verso 19. A gente vai ler até o 22. Diz assim a palavra: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, esse texto é um texto relativamente famoso. A carta aos Efésios ela é muito pregada, muito ensinada pelas nossas igrejas, graças a Deus. Desculpa. Porque ela é uma carta extremamente eclesiológica. O que isso quer dizer? Paulo, ao escrever essa carta, ele manda ali para a região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, especificamente a igreja dos Efésios, lá naquela cidade de Éfeso, e a intenção dele é falar do começo ao fim sobre igreja, sobre o que é ser uma igreja. E a gente sabe que a igreja ela não é algo tão simples de se entender, no sentido de ser uma coisa ali bidimensional. Ela é profunda, ela é complexa de certa forma, e ela tem muitos prismas, né? A igreja ela é um CNPJ. A igreja, o templo de uma igreja faz parte daquilo que ela é também, embora não seja a igreja. A igreja ela é missional, ela é transformacional no sentido de que ela precisa transformar a vida daqueles que congregam naquele lugar. Ela é uma denominação, ela faz parte de uma denominação, não tem como desvincular a identidade da igreja em relação a isso. Mas ela também é um coletivo. Lembra lá na escola, nas aulas da tia Teteia, né? Qual o coletivo de peixe? É cardume. Qual o coletivo de pessoas? É povo, né? E esse coletivo de pessoas, ele conecta bem o que a igreja é também, porque a igreja ela também é um povo, mas ela não é qualquer povo. Ela é o povo daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Então, o coletivo de cristãos é a igreja. Se você é um cristão, se você professa sua fé em Jesus Cristo, se você anda no Espírito Santo, se Jesus te fez filho de Deus através daquilo que Ele é, você faz parte da igreja. Seja essa igreja, seja a igreja que a gente chama de invisível, né? A igreja do Senhor Jesus, no qual Ele vai vir buscar no seu grande dia para morar ao lado dEle e reinar sobre todas as coisas junto com Ele. A igreja, então, ela é um coletivo de pessoas. Mas nesse texto, Paulo traz um outro prisma da igreja, que é esse que a gente vai trabalhar aqui hoje, que para mim, particularmente, é muito caro. Lá no versículo 19, no final do versículo 19, ele fala que a igreja também é a família de Deus. A última vez que eu preguei aqui no domingo, eu frisei que o nosso Deus, o Deus do cristianismo, ele tem uma particularidade em comparação a todos os outros credos e religiões que existem. Ele se chama de Pai. Sendo Pai, Pai Celeste, aquilo que Deus tem de melhor para dar para aqueles que o seguem. Porque Alá não se coloca como Pai, dos muçulmanos. Ele é o Deus deles. Mas o relacionamento dele com seus fiéis não é um relacionamento paternal. Lá na mitologia grega, Zeus não se colocava como uma figura paternal em relação àqueles que seguiam aquele credo. E eu posso ficar aqui falando de todas as religiões que existem até amanhã, que a gente não vai achar nada igual ao Deus do cristianismo e a forma com que ele se relaciona com a gente. A oração mais famosa do mundo, ela marca
o início de um novo tempo para a vida daqueles que professam sua fé em Jesus. Vocês lembram como começa a oração mais famosa do mundo? Pai nosso que estás nos céus. O Pai sempre foi de Jesus, por toda a eternidade. Mas por causa do sacrifício dele e de tudo que ele fez por nós, o Pai que sempre foi dele passa a ser também o Pai nosso, o nosso Pai. E eu, sempre fui um nerdinho, sempre fui curioso com as coisas. Gastei muito tempo antes de fazer esse sermão pensando do porquê Deus se chama de Pai. Por que que ele é o Pai? Por que que ele é o Filho? Por que que ele é o Espírito Santo? A gente pegar ali o livro de Gênesis, o começo da Bíblia, o começo da narrativa, da história humana, da nossa história aqui nesse planeta, a gente entende que Deus criou o planeta para nós governarmos, representando Ele, né? Isso não é só uma questão de honra, mas também é uma questão de muita responsabilidade, porque tudo que acontece aqui, nós como humanidade somos culpados ou responsáveis em relação aos méritos que isso traz. A gente vê Deus criando o nosso primeiro pai, Adão, nossa primeira mãe, Eva. E quando ele junta Adão e Eva e os seus filhos posteriormente, Deus cria a primeira forma de organização social que há na humanidade. Foi Israel? Não. Foi a igreja? Também não. Foi um clube de futebol? Também não. Foi um estado político, um país, uma nação? Também não. Foi a família. Quando Deus cria Eva da costela de Adão, ele faz a primeira família da história da humanidade. E a partir daí, a gente vai andando no livro de Gênesis, percebe que ele começa a usar e a criar uma nação, que seria Israel, de uma família. Porque a gente vê ali Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a José e até chegar a Moisés e a criação da nação de Israel. E a partir daí, então, mesmo que a gente não olhe para a história com o olhar que a gente deve olhar sempre como discípulo de Jesus, que é pela Bíblia, se você pegar qualquer historiografia, qualquer livro de história, vai contar que a primeira organização social, não importa o seu credo, sempre é a família. E é através da família que vão surgindo as nações, que vão surgindo os impérios, que vão surgindo as igrejas, os estados, até mesmo os clubes de futebol. E todas as coisas que existem partem da família. A família, ela é a célula máter, ela é a primeira célula de um organismo, seja ele qual for. Seja a igreja, seja o Estado, seja o que você quiser estudar. E isso acontece porque o próprio Deus é uma família. Nós cremos num Deus trino. Um Deus que é um, mas que é três. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito infinito. Quando a gente se conecta com Deus, vamos supor que todos os seres humanos sumiram da Terra. Foram arrebatados, ou morreram, ou foram fulminados lá com o estalo do Thanos. Não importa. E só sobrou você. Se você está conectado com Deus, você passa a ser, de alguma forma, uma comunidade também. Porque a Trindade, ela é uma comunidade. Ela é o nosso Deus, que vive em três. E para espelhar Deus, a gente não tem só que estar conectada com essa comunidade que é a Trindade, o Deus Trino, mas também com as pessoas que Ele vai colocando no nosso caminho. Afinal de contas, tirando Adão, nenhum de nós que somos casados tivemos a nossa esposa tirada da nossa costela. A gente conheceu, seja na igreja, seja na faculdade, seja na escola, seja sendo vizinho, seja em outro país, através das redes sociais. A gente conheceu o nosso esposo ou a nossa esposa em algum momento da nossa vida. E ali forma-se uma família. E é por isso que é impossível viver a vida cristã de forma solitária.
Porque a gente precisa de Deus em primeiro lugar e precisamos uns dos outros também. Os nossos relacionamentos em Deus são sempre verticais, ou seja, nós e Ele, e horizontais também. Nós e Ele, eu e vocês. A família, ela espelha qualquer outra organização social, porque, basicamente, o nosso Deus, Ele é uma família. E isso é bênção demais para a gente. Quando a gente está ali junto com a Trindade, com a ciranda da Trindade, como a gente chama na teologia, nós somos uma comunidade com o nosso Deus. E isso é por amor, é para abençoar a nossa vida, mas também nos traz um senso de responsabilidade. Romanos 8,19, o meu texto favorito na Bíblia, diz que até mesmo a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Não é dos políticos, não é dos astros de Hollywood, não é de qualquer pessoa. Ela aguarda ardentemente a manifestação de Deus através de seus filhos. Então, ser filho de Deus traz a perspectiva da gente caminhar com Ele, se relacionar com Ele, mas também de estar tão cheios de Deus que a ação do Espírito em nós transborda para fora, para convidar outros a fazer parte também desse ciclo que Deus vai montando. O final do livro de Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. A noiva também é uma forma de se referir à igreja. E o Espírito não precisa explicar quem é. E quando a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem, está falando com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Está falando com aqueles que ainda não são filhos de Deus, como a noiva já é. O tempo todo, as Escrituras vão trazendo que quando o nosso, nos mostrando e nos ensinando que quando o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros se torna maduros, nós temos a responsabilidade de oferecer da água viva que Jesus nos deu para outros também. Para que essa comunidade, para que essa família vá aumentando cada vez mais. E assim o nosso Deus vai sendo glorificado. Mas, afinal de contas, para a gente fazer parte dessa família de Deus, o que é necessário? Basta só se converter? Será que isso depende de nós em algum nível? Ou é só a gente ter fé e confiar que Deus vai fazer do restante? A gente vai avançar e vamos refletir sobre esses pontos aqui. Lembrando, que no versículo 19, Paulo está falando ali de santidade, está falando ali de família de Deus, uma família específica. Vai falando de cidadania. Ele está falando da Nova Jerusalém, da cidade celestial, da cidade santa, da cidade que Apocalipse vai dizer que nem precisa de luz, porque o próprio Deus morará conosco e Ele será a própria luz daquela cidade. Da cidade, que tem um ponto que me chama muita atenção desde novo convertido, Lá há 20 anos atrás, quando eu me converti, sempre me chamou muita atenção isso. A Bíblia descreve a Nova Jerusalém como uma cidade que o chão e as paredes serão feitos de ouro, prata e metais preciosos e pedras preciosas também. O chão que a gente vai pisar é feito daquilo que os homens se matam e morrem para tentar conquistar nesse mundo. Porque o grande valor da vida não é o quanto a sua conta bancária está cheia. A grande conquista da vida não é você fazer de tudo para conquistar grana, fortuna, fama, poder. É ser filho de Deus. Nada nessa vida que a gente possa vir a ser
é maior do que o fato de que Jesus Cristo entregou a sua própria vida, ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ser chamados filho de Deus. E aí, tudo que o pastor André veio falando aqui desde o início do culto, sobre a gente, mesmo caminhando no vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, começa a fazer sentido. Começa a tomar, sai de letras e começa a se tornar vivo na nossa vida. Porque se nós, que somos pais maus, como Jesus fala lá em Mateus 6, jamais daríamos pedra para um filho nosso comer, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é bom, que é maravilhoso e que nos ama de forma imensurável, cujo ninguém, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, pode nos amar. E esse Deus que é Pai promete que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Isso não significa que você vai ter a vida que você planejou. Isso não significa que você vai pisar na rua quando você entender completamente que é um filho ou uma filha de Deus e tudo vai sendo acrescentado. Você vai tropeçar. Som. Voltou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que... Deixa eu trocar aqui rapidinho. Valeu. O que a Bíblia está dizendo é que mesmo as coisas mais terríveis que um cristão possa vir a viver, isso vai se tornar bem para ele de alguma forma em algum momento. Eu sei que isso para a gente é difícil de entender, mas é uma promessa de Deus. Mesmo as maiores aflições dessa vida, mesmo os momentos de maior angústia, mesmo as maiores tristezas, quando nós somos filhos de Deus, serão convertidas em bem para nós. Porque agindo Deus, quem impedirá? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, ainda que isso não te pareça bom aos seus olhos. Ainda que as coisas ruins não vão deixar de acontecer, as doenças não vão deixar de vir, as dívidas não vão deixar de existir. Mas há uma diferença entre passar por isso sem Deus e passar por isso com Deus. No versículo 20, Paulo fala do fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui ele une o Antigo e o Novo Testamento. O símbolo bíblico das coisas intelectuais que a gente precisa assimilar como cristão do Antigo Testamento são os profetas, aquilo que eles escreveram e que eles pregaram. Ah, mas você está falando que começa ali, depois de Salmos, só o Antigo Testamento nessa visão? Não. Desde o começo, todos os homens da Bíblia no Antigo Testamento são considerados profetas, sendo Moisés talvez o maior deles. E quando ele fala dos apóstolos, ele está falando de Mateus a Apocalipse. Ele está falando do Novo Testamento. Porque ainda que Lucas, Marcos, entre outros, tenham escrito na Bíblia sem ter o título de apóstolo naquela época, eles faziam parte do que a gente chama na teologia de colegiado apostólico. Eles estavam debaixo da unção do Espírito, que era a mesma que estava sobre os apóstolos. Em outras palavras, eles também foram igualmente inspirados por Deus para escrever os textos bíblicos que a gente lê, estuda e prega aqui, até que o Senhor venha. Então, sempre que a Bíblia fala de doutrina dos profetas e dos apóstolos, ele está falando da sua Bíblia. Desse livro, que é o livro mais vendido da história da humanidade. Desse livro que muita gente incrédula tenta entender e ler e estudar e não consegue adquirir a vida que ela é capaz de trazer. Mas está falando também desse livro, que é a base da minha e da sua vida. Desse livro que a gente se esmera a entender desde quando o Espírito Santo nos toca e nos convida para pertencermos a Jesus, até o dia que Ele volta para nós. Seja no seu grande dia, seja porque a gente veio a falecer e estamos aguardando a sua volta. A Bíblia é o único livro que é vivo. É exatamente por isso
toda vez que a gente lê o livro de Mateus, Deus vai falar coisas diferentes para a gente. Porque depende daquilo que você está vivendo, depende daquilo que você adquiriu de maturidade em Cristo Jesus, depende da ação do Espírito Santo, o verdadeiro autor da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Porque os homens que ele usou foram apenas instrumentos dele para que a Bíblia chegasse até nós. Ele fala que a igreja cristã é a comunidade dos salvos e que Jesus é a pedra fundamental. Fala também de edifícios. E eu não sei se algum irmão ou alguma irmã aqui já teve a experiência de ver como se constrói um prédio, né? Um condomínio. Eu moro numa rua de ladeira e um condomínio grande, né? São 2 blocos com 11 andares e 8 apartamentos cada. E eu tenho uma visão boa pra caramba do bairro, lá da minha varanda, porque eu moro de frente, né, pro bairro. Eu até gosto muito de fazer devocional lá, tal. E isso acontece, meu prédio não cai quando bate um vento, porque lá venta muito, né? Até mesmo no verão, um pouquinho mais fresco do que geralmente lá embaixo. Um pouquinho, porque a gente está falando de Rio de Janeiro, mas é um pouquinho. Isso não acontece porque o meu prédio ele está baseado numa pedra angular. Todo prédio que é construído, ele é construído dentro de uma manifestação rochosa, né? Não necessariamente uma pedra, mas de uma estrutura que está totalmente fixa ao chão, para que venha ventos, terremotos, maremotos, seja lá o que for, e não derrube ou tenha muita dificuldade de derrubar aquele prédio. Então, Paulo e Pedro gostam muito de tratar Jesus como a pedra angular da fé cristã, com esse pensamento de que ele é o edifício fundamental no qual todos os outros são edificados. De que ele é essa estrutura rochosa, quase que inquebrável, no caso de Jesus, literalmente inquebrável, espiritualmente falando, que a nossa vida está manifesta. A gente prova de tudo isso que a gente tem falado aqui, de ser família de Deus, de ser filho de Deus e tudo mais, porque Jesus, ele é essa pedra. Por isso ele é o Senhor, por isso ele é o Rei, por isso ele é o primogênito do Pai, por isso ele é aquele que, por causa dele, foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem. Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai. Só que nós só somos filhos também porque Jesus é filho. E ele fez tudo o que fez por nós. O senhorio de Jesus, ele não é só uma questão de escolha nossa. Até porque, para a gente escolher Jesus, é porque o Espírito Santo nos escolheu primeiro. É a forma com que a gente crê, é a doutrina que a gente guarda na nossa igreja. E aí, a gente entende que, na verdade, o senhorio de Jesus na minha e na sua vida é uma questão condicional. Se ele é o Senhor, nós reinaremos com ele. Se ele é o Senhor, nós somos filhos de Deus também. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus. E por causa dele, nós somos adotados por Deus como filhos também. Mas também tem outro lado. Se Jesus é o nosso Senhor, nós sofreremos aquilo que ele sofreu também com ele, para depois reinarmos. Ele mesmo fala, se eu que sou o mestre, sou perseguido, por que vocês acham que não vai acontecer com vocês também? Nesse mundo, terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. São as palavras do nosso Senhor. E aí, a gente entende que se nós estamos em Cristo, Deus é nosso Pai e Jesus nosso irmão mais velho. E nós somos todos uma única família. Eu sei que essa percepção, para alguns, pode ser estranha. Porque você talvez esteja aqui há pouco tempo,
Porque talvez seja hoje a primeira vez que você pisa nessa igreja. Porque talvez você não tenha ainda vivido aquilo que você criou de expectativa nessa igreja. E sempre o problema é a nossa expectativa. A expectativa é a mãe da frustração, como dizem aí fora. Eu sei que talvez as feridas que você traz de uma vida sofrida ou de experiências ruins com outras igrejas atrapalham você conseguir enxergar que a igreja é a família de Jesus e é a família de Deus. Eu também, antes de chegar na Igreja Presbiteriana do Brasil, fiz parte de outras igrejas, de outras denominações. Eu estou na IPB há 7 anos e sou convertido há 20. Esse ano faz 20 anos que eu tenho de conversão. E vivi coisas que não são legais em ambientes de igreja também. E eu sei que quando a gente vive experiências ruins, cada um tem um jeito de experimentar, né? De viver, de tirar conclusões daquilo ali. A nossa tendência geralmente é não querer mais saber de igreja. Ou você pode dar uma de Pedro, né? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Eu estou ferido, não quero saber de igreja, mas eu vou me esforçar para estar mesmo assim, porque eu sei que esse negócio de igreja é importante para você, Jesus. Talvez a sua fé na igreja esteja comprometida. As pessoas dizem aí fora, né, que Jesus é top. O problema é a fanbase, o problema são os fãs, né? Eu sei que essa frase é muito forte aí fora. Talvez você tenha entendido a igreja como um paraíso, que você chegaria aqui e só teria anjos que iriam te encher de amor, carinho, cuidado, queriam adivinhar o que você está pensando ou o que você está sentindo para te servir melhor. Mas a igreja, ela é a família de Deus. E como toda família, há pessoas complicadas, há pessoas maduras, há pessoas que vão chegar junto com você, que vão te emprestar aquela grana que você está precisando, que vão te dar aquele abraço que você espera há tanto tempo, que vão te dar a palavra amiga que você precisa ouvir naquele momento. Mas há também pessoas que vão te decepcionar, te entristecer. Existem coisas que a gente vive de ruim numa igreja que é mais culpa nossa do que da igreja. Mas existe o contrário também, com certeza. Mas a igreja, como família de Deus, é um lugar de cura também. Quando a gente vive algo ruim por aí, eu não sei vocês, mas sempre o primeiro lugar que eu desejei estar é na minha casa com a minha família. Antes com os meus pais, hoje com a minha esposa e com os meus filhos também. E eu sei que eles não têm poder para tirar a dor, da decepção, da tristeza que eu tive, mas só o fato de estar junto já é uma cura de Deus para o meu coração. E a gente tem que ter esse sentimento em relação à igreja também. Porque a família espelha a igreja, ou deveria espelhar, e a igreja espelha a família também. Em Cristo, a família se torna uma mini igreja, e a igreja uma grande família. A própria organização da família e da igreja são similares. Numa família com pai, mãe e filhos, o pai funciona como o pastor, a mãe como o conselho, os outros líderes que compõem a liderança, e os filhos como membros daquela igreja. De igual forma, como família de Deus, os nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, são, pelo menos teoricamente, os homens mais maduros daquela congregação. Ou pelo menos devem procurar ser por aquilo que eles exercem. Presbítero quer dizer ancião. A ideia do presbítero é de não
biologicamente, mas espiritualmente, de ser aquele mais experimentado. Por isso que tem toda aquela listagem lá em 1 Timóteo 3, em Tito 1 também, sobre o que um presbítero, um diácono deve ser, que você deve pensar antes de você orar e votar. Porque o Pai está com a gente aqui, na figura do Espírito, mas fisicamente Ele levanta os irmãos mais maduros para liderar aquele povo. De modo que pastores e presbíteros não são chefes, não são donos, não são reis, são servos do rei. Um pastor, amigo meu padrinho de casamento, Rafael Soares, ele diz que a figura do pastor e do presbítero é como aquele cão pastor. Pense num pastor, que é Jesus, nas suas ovelhas, que somos nós, e no cão pastor, que também é uma criatura, também é um animal que pertence ao pastor. Sei que essa palavra animal é meio ofensiva, mas não nesse sentido que ele quer dizer, né? Que ajuda ele a cuidar dos outros animaizinhos que o pastor lidera ali, que são as ovelhas. Assim como nós, como pais, não somos donos dos nossos filhos, nem reis, nem ditadores dentro de casa. Assim como as nossas esposas são nossa ajudadora, porque elas são um só conosco. As pessoas gostam muito de lembrar que a mulher é ajudadora do homem, mas esquecem do complemento disso, que o homem e a mulher se tornam uma só carne também. Paulo fala até que a sua esposa faz parte do que você é. E se alguém faz mal para sua esposa, faz mal a si próprio, o que não faz sentido nenhum. Porque tanto a igreja quanto a família tem que espelhar o Deus Trino. Na Trindade, o Pai não é mais importante que o Filho, que não é mais importante que o Espírito, que não é mais importante que o Pai, e assim por diante. Todos são Deus, o nosso Deus. Na família, o protagonista precisa ser Jesus. Na igreja, o protagonista precisa ser Jesus. E todos nós coadjuvantes dele. Cada um desempenhando o seu papel, mediante a sua vocação e o seu chamado. Os papéis são diferentes. Tanto que uma das alegorias que Paulo usa para falar da igreja é exatamente do quê? Do corpo. Que se a minha mão for arrancada de mim, vai me trazer sérios problemas. Como um olho, ou como o nariz, ou como a boca, ou como o pé. Eu estou com uma inflamação no tendão nesse dedo e é complicado até eu conseguir me adaptar a esse talo que eu tive que colocar no dedo. Foi complicado. Meu dedo está aqui, só está imobilizado. Porque o corpo todo sente quando um pedaço dele está sofrendo. E aqui a gente tem que ser assim também. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com as vitórias. A igreja não pode haver inveja. Na igreja não pode haver um querendo puxar o tapete do outro. Na igreja não pode haver competição. Porque todos nós somos filhos de Deus. E não importa se você chega a ser pastor, presbítero ou diácono, o ápice da sua vida é ser filho de Deus ou filha de Deus. Por isso que os homens não são mais importantes que as mulheres na igreja, nem vice-versa. Mais importante aqui, só o Espírito que habita em cada um de nós e que está falando nesse momento. Para concluir, ser igreja na atmosfera do discipulado e familiar fará bem de todas as formas. Quando a gente entende quem nós somos, a gente passa a respeitar o que o nosso próximo é também. Se você é chamado para ser pastor, você vai respeitar a irmãzinha que está lá na cozinha servindo a mim e aos meus irmãos também. Se você tem um chamado para ser diácono, você não vai querer invejar o que o presbítero é, porque você não é menos importante que ele, só tem uma função diferente da dele no reino.
e vice-versa, e assim por diante. Muitas igrejas perecem e vivem em crise porque não entendem que são a família de Deus. Isso vai descolando da gente. E a igreja vai se tornando uma realização pessoal, muitas vezes. Às vezes o cara tem uma vida terrível, não deu certo em nada e foi eleito um presbítero. E para ele aquilo ali é a grande realização da vida dele. E ele esquece que ele está lidando com os seus irmãos em Cristo Jesus, não com os seus funcionários ou subalternos. Seja um homem ou uma mulher da igreja, meus irmãos. Se amamos Deus, temos que amar a igreja, porque ela é o amor da vida do Senhor. Nós somos cristãos reformados. Nós cremos que Jesus fez tudo o que fez para vir buscar a sua igreja. A visível, as igrejas locais, e a invisível também, que é a reunião de todos os cristãos, de todos os tempos, em todas as eras. A igreja é o grande amor da vida do nosso Deus. E se a gente ama o nosso Deus, a gente precisa, no mínimo, se esforçar para amar esse negócio de igreja também. Alguns dizem que a única coisa que Jesus deixou foi a igreja. Por isso que é uma abominação dizer que eu quero Jesus e não quero a igreja. Você é chamado para ser igreja. Você sozinho é tão igreja como um tijolo é uma casa. A igreja, ela é uma construção. A união de todos nós. Cada um com seu dom, cada um com a sua vocação, cada um com a sua personalidade. Porque Deus usa tanto a nossa personalidade quanto os nossos dons, com o nosso coração. A gente precisa fazer o nosso papel, que é amar o Senhor, e amar as nossas famílias, e amar a nossa igreja, como uma grande família que ela é. Independente se os outros façam ou não, independente se fomos feridos ou não. Em algum momento, o Senhor vai nos dar a coroa da vida, porque nós fomos igreja. Quero deixar um desafio para vocês. Nossa família na fé, no caso a Igreja Presbiteriana Mananciais, ela vive sendo desafiada, ela vive com projetos para serem conquistados, ela vive sonhando, através dos seus líderes e dos seus membros, conquistar coisas para o reino de Deus, avançar. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre o avanço da sua igreja. E essa igreja quer avançar. Eu estou aqui há pouco tempo, mas isso é nítido aos meus olhos. Mas para a igreja avançar, a gente precisa ser igreja. Porque a igreja não é esse logo. Ele faz parte do que a igreja é. Mas a igreja é cada um de nós. E para ela avançar, a gente precisa primeiro orar constantemente por ela. Orar por aqueles que foram incumbidos de Deus para liderá-la. Orar por cada irmão e cada irmã que pisa nessa igreja, seja para visitar, seja para fazer parte do corpo de Cristo aqui. Orar e agir. Como João Calvino dizia, né? Orare et labutare. Ore e trabalhe. Procure a liderança dessa igreja e pergunte como você pode servir melhor. Vença os obstáculos que, às vezes, sentimentos ruins podem trazer no seu coração. E por amor ao Senhor, e por amor à sua igreja, procure entender como você pode ser mais útil. E o desafio é que nessa semana você assuma o compromisso de orar constantemente por essa igreja. E aí sim, procure saber como você pode servir melhor. Como você pode ajudar ao Senhor no movimento que o Espírito Santo tem feito nessa congregação. Amém.